Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um encontro do Componente Curricular, Seminário 1 de Práticas Educativas e Formação de Professores. Hoje nós temos aqui a honra de receber a professora Cláudia Santa Rosa, não é? Que veio conversar com a gente sobre a imersão do professor em espaços de educação não escolares. Ela que tem uma praxis relacionada a esse ambiente de imersão docente, bastante coerente. Vocês sabem que a gente vem nessa atividade pedagógica de estar trazendo pessoas, fontes, né, que realmente sejam pessoas que se formaram em licenciatura e que também exerceram função, exercem função nesses ambientes que são pedagógicos, que também estão relacionados à atividade do professor, mas que não são sala de aula. Então, a professora Cláudia, ela tem uma dupla colaboração para conversar com a gente hoje aqui. Primeiramente, porque ela, vocês todos aí, né, já estavam na eminência de entrar no curso de licenciatura, mas vocês lembram bem que antes do atual secretário de Estado, de Educação do Estado, a secretária de Educação era exatamente essa pessoa que nós recebemos hoje aqui, né? Temos a alegria de receber para falar numa relação horizontal conosco. E também porque a professora Cláudia, ela é uma pesquisadora, ela é doutora em Ciências da Educação, e ela levou essa competência de pesquisadora também para uma ambiência de educação não escolar, né? Ela é fundadora e ela trabalha também com essa produção de conhecimento, né, sobre a educação, e nesta atividade ela é diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação. Então, professora Cláudia, fique muito à vontade, seja bem-vinda, e, por favor, socialize com a gente essa sua experiência tão rica, não é, nessas duas dimensões. Tenho certeza que a formação inicial que você teve acesso não preparou de uma forma direta, não conversou abertamente sobre esses ambientes, né, de trabalho que você depois descobriu a sua felicidade em estar imersa neles, mas que você foi reunindo conhecimento daqui, outro acolá, e foi fazendo o seu caleidoscópio e se fortalecendo para enfrentar, e o fez e faz com muita competência. Então, a palavra está entregue a você. Os estudantes vão participar ao final, tá certo? Quando a professora suscitar alguma questão, vocês fiquem à vontade, mas vamos primeiro ouvi-la, porque o tempo é curtinho, só é 1h30. Então, muito obrigada, professora Andresa. Inicialmente, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder compartilhar, não é, um pouco da minha experiência, do meu trabalho com pessoas tão especiais, porque eu digo sempre que o presente e o futuro da nossa educação passa pelos professores que estão nesse momento em atividades e os que estão em processo de formação. Então, eu quero saudar todos os estudantes que estão conosco aqui, das turmas de Espanhol e Geografia, professora Andresa, agradecer pelo convite, dizer do meu respeito, exemplo de política pública que deu certo, os institutos federais, não é? As instituições de ensino superior federais e pelas quais eu tenho uma admiração muito grande e um respeito muito grande. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Quero dizer que, à medida que eu for conversando aqui, falando com vocês, vocês podem registrarem questões, se quiserem, né, algum comentário, alguma observação, e vou pedir a ajuda da professora Andresa, Sim. quando quiser interromper, só fugindo um pouquinho, não é, do que você falou, mas pode interromper para a gente manter assim, uma proposta de diálogo. E aí, evidentemente, eu vou fazer uma introdução e, a partir dela, que realmente talvez os estudantes se interessem, não é, de saber um pouco mais sobre algum aspecto que eu possa aqui abordar.
Então, essa proposta desse componente curricular, eu diria de antemão que é riquíssima, não é? É uma oportunidade, eu diria, para os estudantes e também para quem vem dividir momentos como esse, não é? Com vocês, de diálogo, porque é como se fosse uma maneira de realimentar, não é? Também a professoras como eu, que já estou aí na estrada há mais de 31 anos, já com tempo para me aposentar, apesar das reformas todas, mas já tenho tempo, não é? Já está até sobrando aí, posso me aposentar. E, para mim, assim, eu estou sempre em movimento. A educação sempre me move e sempre me comove, e mesmo com essa aposentadoria, eu não desejo parar nem tão cedo, porque eu não vou jamais vegetar socialmente, né? E a educação é a minha forma de mover e me mover e me comover com tudo que envolve a educação. Então, primeiro, eu queria assim destacar que a minha formação ela se deu lá no curso, a minha formação docente começou lá no antigo segundo grau, o ensino médio, porque eu cursei o profissionalizante, né? Um segundo grau à época, para o magistério das séries iniciais, os anos iniciais, né? Fundamental, anos iniciais. Fiz estágio na minha época, o estágio, professora Andresa, para o magistério, ensino médio, a gente fazia durante um semestre inteiro. A gente estava em sala de aula atuando realmente. Então, isso me chama muita atenção quando eu vejo, de uns tempos para cá, os estágios cada vez menores. Verdade, Então, reduzidos. Reduzido, tempo reduzido. E, para mim, isso é algo que precisaria ser repensado, porque eu acredito muito na importância do contato da instituição formadora com as escolas, com as secretarias de educação, com os cursos de espanhol, por exemplo, não é? As instituições que fazem, né, a formação em espanhol, que preparam, enfim, pessoas para falar espanhol, por exemplo, as instituições de pesquisa. É muito importante esse contato, esse diálogo, eu acredito muito. E isso é muito, muito vem dessa minha vivência lá no ensino médio, quando cursei o magistério. E para mim foi de muita importância um semestre inteiro de estágio, dando aula numa escola com alunos, com crianças que estavam ali nos anos iniciais de primeira a quinta série, naquela época, primeira a quarta série, hoje, primeiro ao quinto ano. Então, pois bem, logo que eu acabei, não é, o ensino médio, eu já fiz o concurso público da rede estadual. Em 1989, vocês aqui, ninguém tinha nascido, não é? Somente eu tinha nascido. Eu também, claro. Em 1989, fiz o concurso e aprovada. E em 13 de março de 1990, assumi como professora na rede estadual. A rede estadual, o único concurso que eu fiz na vida foi esse, para a rede estadual. Me contentei com esse concurso. E até ali eu tinha essa impressão também que o espaço para o profissional da educação era restrito à sala de aula, à escola. Para mim, meu universo ali estava muito restrito. Assumi, e 3 anos depois
foi que eu ingressei no curso, a primeira turma do Instituto de Formação Superior de Formação de Professores, em convênio com a Universidade Regional do Rio Grande do Norte, que hoje é a UERN, não é? Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E esse curso, ele chega, essa licenciatura, para fazer a formação dos professores que já estavam em atividades nas escolas estaduais, municipais do Rio Grande do Norte, decorrente da lei, né, de diretrizes e bases que estabelecia que todos os professores tinham que ter a formação superior. Ingressei, cursei, fiz a licenciatura, um curso que articulava a teoria com a prática, porque a gente não podia sair de sala de aula, e aí acontecia uma tutoria de professores, um acompanhamento. E ali, um pouco antes, 2 anos que eu estava atuando como docente, eu descobri que a minha permanência era inevitável na educação. Eu entrei pelas circunstâncias, onde eu morava, não tinha grandes possibilidades, e eu fiz o magistério, ensino médio e magistério. Mas permanecer na educação foi totalmente por ter me deparado com uma realidade e com um entendimento que eu fui construindo, porque eu já li lá no curso Magistério Paulo Freire, eu tive um bom professor de didática e de prática de ensino, e ali eu fui apresentada a Paulo Freire. Então, eu já comecei o que eu chamo de um processo de desassossegar o espírito, né, pedagógico. Então, ali eu já entendi que era onde eu tinha que ficar, era na educação. Eu tive todas as oportunidades de fazer outras coisas na vida, outras licenciaturas em outras áreas, reconhecidamente de maior, mais valorizadas, né, mais prestigiadas, tive todas as oportunidades. Mas eu decidi que a educação era onde eu tinha que ficar. Ali eu tinha um compromisso social muito grande, que a educação, através dela, eu podia me realizar. E tudo isso teve muito a ver com a minha história de vida pessoal, não é? Então, assim, eu descobri que eu precisava ser muito boa, não quer dizer que eu seja, né? Mas eu descobri que eu tinha que fazer tudo muito bem, que eu tinha que corresponder, que as crianças que estavam ali diante de mim, elas precisavam aprender. E aprender era a forma delas não repetir o ciclo das famílias delas, porque eu estava ali atuando em escolas da rede pública, escolas muito sofridas. Eu tive experiências assim que, para mim, foram escolas que eu trago até hoje, né, comigo. Então, eu disse, bom, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que ser muito boa. E eu não quero ser uma professora que vai vegetar na profissão, que vai vegetar em expedientes enfadonhos, que vai ver o tempo passar e aguardar o dia da aposentadoria. Eu preciso contribuir para a transformação desse mundo que eu vivo e que eu divido com tanta gente, né? Então, assim, já saindo da licenciatura, eu já embarquei em um projeto grande com um grupo de professores, que foi o da Cooperativa de Professores do Rio Grande do Norte, não é? A cooperativa foi
a primeira, né, a Copérnico foi a primeira cooperativa de professores do Rio Grande do Norte. A cooperativa criou a escola, a Escola Frené. Eu fui a diretora nos primeiros 4 anos da escola, não é? O desafio da implantação, um projeto diferente, juntando na mesma sala de aula crianças de famílias socialmente mais privilegiadas, economicamente, e crianças abrigadas no Educandário Oswaldo Cruz. Então, eu me envolvi nesse projeto, embarquei, ali a gente aí eu já descobri muitas oportunidades, porque passei a integrar o movimento internacional de educadores Frené. Eu vi que alguém aqui, né, comentou pedagogia Frené, exatamente. Esse referencial tem muita técnica que ajuda, não li o resto, mas que ajuda na escola, provavelmente. Pois é. Nos espaços não escolares, né? Aquela riqueza de princípios e técnicas termina que dá muito Exatamente. subsídio, porque trabalha muito a questão da formação política do sujeito. E o professor no não escolar, ele lida muito com esse enfrentamento e a formação política. Exatamente. Então, o Frené, eu fui apresentada quando estava cursando a licenciatura também para o magistério, nos anos iniciais. Aí linkei com Paulo Freire, que eu já vinha lá do ensino médio, do curso magistério. Aí fui descobrindo que pedagogicamente eles eram primos, eram muito próximos, não é? E fui ampliando e percebendo que a cooperativa ela nos permitia dialogar com outros professores. Então, lá a gente já começou num processo de fazer formações, de realizar oficinas para outros professores que desejavam conhecer o trabalho. E eu andei em muitos estados brasileiros e alguns países, né? Fui, inclusive, ao Japão em 1998, a reunião internacional dos movimentos de escola moderna, dos educadores Frené, lá animei ateliês, enfim. Então, ali eu já descobri que eu já sabia, já estava com muita clareza que a minha ação ela não tinha que se limitar somente à sala de aula, porque eu tinha algo a compartilhar que ia além da sala de aula, do trabalho com as crianças ou da escola, no caso, a Escola Frené, na cooperativa, como diretora, gestora da escola. Havia possibilidades que eu tinha que me permitir, né? E aí eu fiz a pós-graduação na primeira turma de psicopedagogia da UFRN, a nossa Universidade Federal, a primeira turma da pós em psicopedagogia eu fiz. Quando acabei, entrei no mestrado em educação. Entrei no mestrado porque eu queria entender algumas coisas que envolvem a questão mais propriamente de pesquisar e de referenciar as descobertas que a prática e a praxis já me suscitavam, né? Então, fui fazer um mestrado. Eu tinha muita clareza que não era o ensino superior o meu caminho. Eu tenho uma identificação com a escola básica, com a educação básica, muito forte. Mas eu precisava aprofundar, eu precisava ampliar e dar conta de algumas lacunas até da minha licenciatura, que por ter sido uma licenciatura que dividiu muito teoria e prática,
e contemplou as horas dessa prática e acabou o tempo sendo reduzido, né, nas disciplinas teóricas, eu senti a necessidade de aprofundar. E depois eu digo para vocês, sendo assim bem sincera, eu fui fazer também, e eu brinco com isso até, e alguns riem quando eu falo, que também fui fazer mestrado e depois o doutorado, porque tem um charme. O título tem um charme. E tem um charme no sentido das defesas que eu sempre fiz, das lutas que eu sempre encampei na área de educação. O que eu sempre, a partir da escola, defendi, as bandeiras todas. Aí eu digo, fazendo uma analogia, que tem um charme ser mestre, tem um charme ser doutora, no sentido que algumas pessoas elas param para te ouvir. Quando você diz que pesquisou, que a pesquisa revelou tais evidências e que você faz dessa forma naquela escola, porque a pesquisa revelou que dessa forma funciona. Então, eu fiz um mestrado sobre a pedagogia Freinet nos anos iniciais, que já tinha muito acúmulo nos anos iniciais e na educação infantil, e eu senti a necessidade de olhar para os anos finais do ensino fundamental. Então, fiz o mestrado por aí, a pesquisa foi por esse caminho. E depois, o doutorado, eu quis entender o que é que sustenta uma escola pública com um projeto coletivo de escola por tantos anos. Por isso, fui pesquisar a Escola da Ponte, que é uma escola fortemente influenciada nas suas bases pela escola, o movimento de escola moderna, e eu fui para lá estudar, entender como que eles conseguiam sustentar a ponte, né, por tantos anos, 30 anos, uma escola pública funcionando com um projeto. Fui para lá pesquisar. E quando voltei, em 2006, levei para a escola aqui do estado uma construção que eu fiz, que já não foi mais a Escola da Ponte, porque projetos pedagógicos não se clona, não se pega daqui e coloca ali do mesmo jeito. Eu já fiz uma construção, inclusive para a minha tese de doutorado, e foi essa construção que eu levei para a escola em Nova Descoberta, a Escola Egésio Reis, e que foi um sucesso, e que depois eu levei para Manuel Dantas em 2015, e que também se revela um novo sucesso, porque se o IDEB serve para a gente ter algum parâmetro de qualidade de ensino, quando o projeto começou, o IDEB da Escola Manuel Dantas era 2,5. 5 anos depois é 6,5 com o projeto. A Escola Egésio Reis, a mesma coisa. Quando o projeto começou, nem IDEB era medido, porque a escola não tinha a quantidade de alunos suficientes para. 2017 foi o IDEB mais alto do estado. Continua entre os IDEBs mais altos do estado. Ou seja, aí eu trago para vocês a importância que tem esse olhar para a pesquisa, né? O docente que olha para a pesquisa, porque esse meu olhar, essa minha formação no mestrado, no doutorado, fizeram a construção do Instituto de Desenvolvimento da Educação, o IDE, né? A gente criar o Observatório da Educação. Cláudia, sim. Vamos entrar agora, ótimo, no não escolar, mas antes o aluno Maxwell fez uma perguntinha aqui, ele diz assim,
Quais os projetos, dos projetos que você coordenou nas escolas, aquele que mais chamou a atenção, não é? Os temas e a teoria principal que os alunos aprenderam ou que você precisou ler para poder desenvolver o projeto? Ah, tá, Madison, não é? Obrigada, Madison, pela pergunta. Então, o projeto da escola estadual Egésipo Reis, que é uma escola que fica localizada em Nova Descoberta, não é? No bairro Nova Descoberta, aqui em Natal, é o projeto Casa de Saberes. É um projeto da escola, o projeto político-pedagógico da escola. Né? É um projeto onde a gente define os princípios, as diretrizes, o jeito da escola se organizar, o jeito da escola vivenciar o processo de ensino e aprendizagem, que é muito próprio. Né? Alguns, quando olham, dizem assim: ah, é do jeito da Escola da Ponte, lá de Portugal. Eu digo: não, não é do jeito da Escola da Ponte, lá de Portugal. A gente construiu o nosso jeito de organizar a escola. Então, por exemplo, a gente não tem salas de aula, a gente tem oficinas de trabalho. Então, a oficina de números, a oficina de projetos, a oficina de linguagem, isso na Egésipo Reis, lá em Nova Descoberta. As professoras, elas não são polivalentes, elas são professoras dessas áreas de conhecimento e elas trabalham de forma integrada. As crianças, elas não estão organizadas em turmas, elas estão organizadas por grupos. Esses grupos podem ter crianças de diferentes séries, anos, idades. A gente não tem essa preocupação. O que nos norteia é um currículo organizado por objetivos de aprendizagem, né? Isso estruturado lá no ano de 2006, no segundo semestre de 2006. Hoje a BNCC traz essa organização, não é, por objetivos de aprendizagem, e a gente já tinha essa organização no projeto elaborado lá em 2006 na Escola Egésipo Reis. Então, foi aí um percurso, né, que a gente fez de muito duro, eu diria, para esse projeto se fortalecer e ele ter continuidade. Então, é necessário o empenho da equipe da escola, é necessário as famílias muito parceiras, é necessário liderança. Eu defini assim, construí, na verdade, 4 pilares na minha tese de doutorado, que são pilares. Eu trabalho com a metáfora da ponte, por conta da escola da ponte, né, que foi a escola que eu pesquisei, e eu digo que a ponte ela tem 4 pilares: projeto, liderança, equipe e famílias. Então, Madison, esse projeto, para mim, é um projeto muito especial, porque ele segue e ele começou no segundo semestre de 2006. Então, ele já tem aí alguns anos. Né? É um projeto muito especial. Eu saí dessa escola, da Egésipo Reis, e fui, em 2015, para Manuel Dantas. Maxwell, passo já para você. Fui para a escola Manuel Dantas, que fica aqui no bairro Tirol. Vim para ajudar a revitalizar a escola, que tinha sido fechada pelo governo anterior, num processo difícil que a comunidade fez todo um enfrentamento, e eu acabei me envolvendo nesse movimento e me comprometi de ir para lá para ajudar no processo de revitalização da escola. Então, fui para lá e a gente lá modulou para o projeto Esquina do Conhecimento, numa alusão à localização da escola, que é numa esquina estratégica da cidade, Avenida Prudente de Moraes com Alberto Maranhão.
Então, ali está o projeto Esquina do Conhecimento. Já tem outras oficinas, é em tempo integral, já é diferente da Escola de Nova Descoberta. Mas o que acontece? Ambas perseguem os mesmos princípios, as mesmas orientações, os pilares da minha tese, muito referencial que a Escola da Ponte utiliza, muito Frené, muito Paulo Freire. Então, é por aí. Os projetos que eu me envolvo são projetos de escola. Não interessa assim, muito pouco, confesso para vocês, os projetos didáticos. Eles vêm para enriquecer, mas o que me move mais é o projeto maior da escola, e é segurar esse projeto para que ele sobreviva, tá? Então, eu quero dar a palavra para Maxwell. Boa noite a todos, boa noite, professoras. A senhora tem como só repetir os pilares, por gentileza? O projeto, eu digo assim, que uma escola não existe sem o projeto. Ficou escuro. Uma escola, ela não existe sem um projeto. É preciso existir projeto, porque nós não existimos sem ter projeto. Eu brinco e digo assim, quem não tem projeto, morreu e não foi avisado. Então, o projeto é o DNA da escola. Uma escola não tem que ser igual à outra. Ela não tem que fazer do jeito que as outras fazem. Então, o projeto, para mim, é um pilar fundamental, é um dos 4 pilares fundamentais. Depois, a escola precisa ter equipe. A equipe é um outro pilar, porque a equipe é quem segura o projeto, é quem faz o projeto acontecer. Equipe é diferente de grupo, é diferente de professores reunidos, por exemplo. Equipe é equipe, é gente que comunga dos mesmos objetivos e querem que o projeto ande, defende o projeto. Né? Depois, é preciso liderança. Eu descobri que sem liderança, os projetos também não sobrevivem. É preciso ter liderança, quem segure, quem tenha domínio sobre as matrizes, as referências, não é, do projeto, as bases do projeto. É preciso ter gente que lidere o grupo. Né? E depois, as famílias dos estudantes, as famílias dos jovens, das crianças, seja qual for o público. As famílias são fundamentais, as famílias elas precisam acreditar no projeto. Ela pode até matricular o filho naquela escola, porque é mais próximo de casa, por alguma razão. Mas, a partir do momento que ela matricula o filho, ela precisa aderir ao projeto. Ela precisa conhecer o projeto e defender o projeto, senão fica difícil. Então, essas 2 escolas que eu mencionei aqui, elas são escolas que as famílias, eu digo sempre, são diferenciadas, porque são famílias que elas não aceitam qualquer coisa, e isso tem um preço, né? Porque a gente quer as famílias dessa forma, quer os estudantes também participativos, que são escolas onde há assembleias de crianças, assembleias de adolescentes, enfim, do que for. Não importa, né? Qual seja o público. Há assembleias, eles aprendem desde cedo a concordar, a discordar, a argumentar, a negociar. Né? E aí eu trabalhei com um teórico na tese, que é o Habermas, que o pessoal da comunicação, professora Andressa, que é também jornalista, né, deve ter estudado, um dos muito mesmo, que eu considero das mentes mais brilhantes ainda vivas, né? Uma mente brilhante da escola de Frankfurt, e eu estudei muito e sofri muito também, né, para estudar
Habermas, a teoria da ação comunicativa, porque para mim foi muito importante para trabalhar a situação ideal de fala, né? Para trabalhar com as crianças, desde as crianças, porque é meu público mais próximo, mas, enfim, qualquer público, que é preciso garantir situação ideal de fala. Isso, para mim, foi muito importante e é muito importante no trabalho com as assembleias. Para as crianças, nas assembleias, elas saberem qual é a situação ideal de diálogo. Então, Habermas vai e nos ensina muito sobre o poder do diálogo para a negociação e o entendimento. Então, essas escolas, elas trabalham com as crianças desde cedo isso. O diálogo para a negociação e o entendimento, por exemplo, né? Então, assim, as famílias e crianças com essa formação, jovens, né, adolescentes, eles são questionadores, eles dão trabalho, né? A gente faz esse tipo de formação muito conscientes que teremos trabalho no sentido de estarmos ali partilhando de uma escola onde as pessoas são questionadoras. Mas o que me deixa mais realizada é quando eu me deparo com a situação de uma criança questionando, debatendo, né? Ou uma mãe assim satisfeita, exigindo e apresentando argumentos de forma respeitosa, de forma solidária, porque elas trabalham nas salas em grupos, sempre em grupos, nunca de outra forma, é sempre em grupos. Os grupos são formas deles trocarem. Antes de recorrer à professora ou ao professor para tirar uma dúvida, eles recorrem primeiro a eles, aos que estão ali no grupo. Então, é uma forma de trabalhar a solidariedade, o princípio da solidariedade, que é muito caro. Então, para mim, a pesquisa, ela foi muito importante, continua a ser muito importante, porque quando a gente tem esse olhar de pesquisador, tudo a gente quer saber o porquê das coisas. A gente quer entender o porquê. Então, cada fala, cada atitude, a gente quer entender o porquê daquilo, né? E é esse olhar de pesquisador que para mim, o licenciado, ele é inerente, ele precisa construir. E que, para mim, foi fundamental, porque foi como se, eu diria, a cereja do bolo, para eu não ser meramente aquela funcionária pública, aquela professora concursada que tem, né, a certeza daquele vínculo empregatício para o resto da vida e que cumpre um expediente, chega à escola, assina o livro de ponto, vai dar aula, acaba, vai para casa ou para outra escola, né, cumpre aí 2, 3 jornadas, no outro dia começa tudo outra vez. A pesquisa, ela me ajuda a me mover, porque a partir dela eu quero entender o porquê das coisas. E isso gera um material muito importante, gera muito interesse para vocês que são estudantes, não é, de 2 licenciaturas. Eu digo para vocês, não faltam oportunidades de instituições que hoje cada vez mais querem profissionais diferenciados, né? Profissionais de diferentes áreas. Eu recebi a semana passada mesmo um convite honroso de uma instituição nacional, uma fundação nacional, e só que ela precisa de exclusividade. Eu ainda não posso ser exclusiva, né? Porque ainda tem um vínculo. Então, nós conversamos e ficou adiado, né? Esse projeto. Mas para dizer a vocês que há muitos espaços hoje, quando a gente tem essa vontade de saber o porquê das coisas e querer aprender, querer buscar. Então, assim, é por aí esse caminho.
quando a gente se coloca dessa forma no mundo, né, a gente também abre espaços para pessoas quererem saber o que a gente pensa sobre as coisas, sobre os fatos, sobre os acontecimentos, no meu caso, na área de educação. Então, eu não sei se há outras perguntas, professora Andresa, que seja interessante eu já comentar agora. Tem somente uma aqui que diz respeito à disponibilização de sua tese, né? Ficaram curiosos, Sim, desejosos. a tese, você procurando lá no Google, já encontra. Bota lá meu nome, fazer a ponte, já vai aparecer. E o livro vai sair, finalmente. Viu, professora Andresa? O livro, aí eu mando para Ótimo. você e você divulga Isso. para quem tiver Sim, sim. interesse. E no Né? O próximo livro, evento que tivermos, que a gente toma ciência que tem espaço para lançamentos, a gente vai externar para você também. Fazer aí, participar do lançamento. vai sair. Eu acho que no máximo até o dia 10 de outubro vai estar pronto, porque eu já até vi assim, diagramado, enfim, né? Tá aí para sair. Eu estava me devendo e devendo a algumas, a uma meia dúzia de pessoas, esse livro, porque a tese está disponível, eu divulgo, ponho os links no Facebook, lá nas redes sociais, mas parece que a gente sente a necessidade da coisa em livro, né? A coisa assim. Sim, a gente agradece. Ó, estamos sendo aqui um espaço pioneiro, né? Talvez dessa divulgação também. Muito legal. Não é exatamente. É a primeira vez, até assim, em público, que eu estou dizendo que o livro está quase pronto. Alguém já colocou até o link aí da tese. Já pôs, está Pois vendo é, como isso. estamos em tempos de mundo, não é, professora Andressa? Exatamente. Já colocaram o link aí, O ótimo. link é isso. A turma é assim, é Então, acelerada. isso tudo, essas construções que a gente vai fazendo, que o docente vai fazendo, que o professor vai fazendo, o licenciado, sem vegetar socialmente, não é? Se colocando, se lançando, faz com que outros tenham interesse de saber o que, né, a gente faz, o que a gente diz, o que tem a comentar. E aí, eu digo para vocês que desde o ano de 1992, antes mesmo de fazer a licenciatura, eu já estava nas páginas, né? Naquele tempo eram os jornais impressos, a gente não tinha nada de internet, de rede social, nem de portais, nem de televisão muito contadinhas, né? Mas assim, eu já estava ali nas páginas, comentando, discutindo as coisas da educação. E de lá para cá foi assim uma constante. E eu atribuo muito essa visibilidade, não é? E o resultado desse trabalho, o convite para ser honroso para ser secretária de Educação do Estado, né? Do meu estado, do estado do Rio Grande do Norte. E essa é uma oportunidade muito boa, né, de colocar, de dizer, que está sendo inclusive gravado, que foi um convite para mim muito honroso, porque eu não fiz campanha para o governador da época. Eu não tinha feito campanha, eu nunca me filiei a nenhum partido político. O meu partido é o da educação. Então, eu agrado e desagrado a lado direito, lado esquerdo, centro. Se a questão da educação, para mim, tocar e for algo que não esteja bem em um ou outro governo, não me interessa. Então, eu sempre fui alguém de ter posições. Eu me posiciono. E me posiciono sempre olhando para quem me interessa, que é o aluno, o estudante. Eu fiz uma escolha lá quando eu me dei conta que o meu lugar era na educação, 1991, 92, na escola João Tibúrcio, no Alecrim, aqui em Natal, o que nós vivenciamos naquela escola
onde eu me deparei com diretora de escola que cortava as bolas para não fazer barulho às crianças no momento da recreação, que não admitia fixar trabalhos nas paredes da sala, porque ia estragar, porque ia, enfim, né? Para ela o ambiente ia ficar carregado. Então, eu me deparei com essas situações e para mim foi uma escola para minha formação. Então, assim, eu não me interessa quem é o partido, quem é quem, me interessa que eu fui convidada naquele momento. Com certeza, Cláudia, é isso mesmo. E achei que tinha como contribuir para a educação do meu estado. Afinal, sempre não, né? Mas por muito tempo pertenceu à rede do Estado e de uma forma muito coerente. Foi cuidar de uma Exatamente. rede que você já era íntima, já era próxima, né? Eu fui Nem pousou de cima para baixo. Você realmente foi, vamos dizer assim, exatamente. secretariar, né? Eu apenas saí depois de mais de 26 anos atuando dentro da escola estadual. Pela primeira vez, eu saí para assumir um cargo. E foi logo o cargo de secretária. Né? Então, assim, eu não sou carreirista, eu não sou de estar atrás de cargos. Né? Então, para mim, foi muito especial, foi muito bacana. Eu saí tranquila, leve, com tudo que a gente pôde realizar, com os projetos, de não ter sido direcionada em nada pelo governador para fazer do jeito que ele queria, o que A ou B queria. O que aconteceu foi por um compromisso e um trabalho que a equipe que lá estava realizou, e o que não aconteceu foi porque a gente não conseguiu realizar. Não posso dizer nunca, jamais, em tempo algum, que foi porque o governador não permitiu ou porque pessoas interferiram. Eu fiz uma gestão com 100% de autonomia na educação do Rio Grande do Norte. Então, implantamos o que foi possível implantar. As escolas de tempo integral, que estão aí, estão nas melhores posições no Enem, por exemplo. São escolas que já estão bem posicionadas no IDEB, com toda dificuldade do ensino médio brasileiro, e em especial do Rio Grande do Norte. As nossas escolas, elas conseguiram, em 2019, de 2017 para 2019, elas conseguiram crescer mais do que 14 estados. O Rio Grande do Norte conseguiu crescer. Nós crescemos mais do que nos 12 anos anteriores da série histórica. Então, assim, eu não tenho como não ter saído feliz. Nós saímos de uma escola, uma unidade de ensino, um centro, ofertando o ensino técnico para 62 unidades de ensino, professora Andressa. Não foram convênios que eu criei, eu pactuei na minha gestão, não. Eram coisas represadas de anos anteriores que estavam dormindo na secretaria. Esse do ensino técnico era de 2009, por exemplo, e que nós colocamos para rodar, inclusive porque, primeiro, pela importância, segundo, porque se não acontecesse dessa forma, eu também entraria no rol dos secretários que já vinham sendo responsabilizados pelo fato do Estado ter recebido mais de 100 milhões para implantar esse programa e até então não tinha feito a parte dele, que era implantar os cursos, era fazer funcionar os centros de educação profissional. Mais uma vez, o princípio da liderança, não é? Fazendo a diferença. Exatamente. Então, o que a gente fez? Se cercou dos técnicos da própria secretaria, que não são pessoas com formação específica, não, são professores, são licenciados.
A Secretaria de Educação do Estado, a equipe, ela é formada 70% por professores licenciados. Área de geografia, história, química, física, letras, pedagogia. É esse pessoal que integra a equipe da Secretaria de Educação e das diretorias regionais. E eu recorri a essas pessoas, eu não trouxe gente de fora. Foram os servidores da rede, como eu também sou. E nós conseguimos fazer isso, sair de uma unidade com ensino técnico para 62, sair o governo de 0 escolas em tempo integral para 60, 40 de ensino médio e 2 de fundamental. Isso somente para destacar esses 2 programas, que eu não vou ficar aqui falando, não é de tudo que a gente pôde fazer, mas dizer que nós pactuamos com vários institutos e fundações que trabalham com muita pesquisa, que não cobram nada para fazer pactuação com o Estado, não cobram consultoria, que não cobram para desonerar impostos, fazer desoneração fiscal, como alguns à época colocaram nas redes sociais, enfim, por aí, disseram que era desoneração fiscal. Não existe nada disso. É bom porque algumas dessas fundações, o Estado continua parceiro, encontrou e continua parceiro, como é o caso, por exemplo, do Instituto Unibanco. Continua parceiro e sabe agora que o Instituto Unibanco não tem essa coisa, tem desoneração fiscal, o Estado deixa de arrecadar para eles fazerem esse trabalho aqui. Não existe isso. É investimento social privado. O que os estados que mais cresceram, melhoraram a educação no país fizeram? Pactuaram, trouxeram esse conhecimento dos institutos e fundações, que são campos para atuação de licenciados, de docentes, de pessoas com a formação como a minha, como a que vocês estão nesse momento cursando. Né? Então, assim, foi essa história, esse trabalho, essa visibilidade, não é, de posicionamentos que fizeram o governador, à época, me convidar. E eu assumi, e quando acabei a minha gestão, fiz o que poucos acreditavam. Sim. No outro dia, voltei para a escola. A mesma escola de antes. Eu saí da escola para a secretaria, quando acabou minha gestão, eu voltei para a escola para dar continuidade ao meu trabalho lá. Aí fui também para o Conselho Estadual de Educação, onde permaneço. Olha aí, um outro espaço não escolar, não é? Conselho Estadual. Exatamente, um espaço importantíssimo, porque por lá é o Conselho Estadual de Educação que é responsável por todas as normatizações do ensino e da educação no Estado. Redes estadual, municipais, enfim, as normatizações, o Conselho é responsável. E a gente trabalha muito em processos de autorizações de unidades de ensino, das redes privadas, inclusive, da rede privada, renovações de autorização, credenciamentos, autorizações de cursos, ensino superior também, uma parte, não é? A UERN passa por lá, o Instituto Kennedy passa por lá, enfim, escolas como a Escola do Legislativo, né, aqui do Estado. Enfim, aí fui para o Conselho Estadual de Educação, permaneço lá e voltei para a direção executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação,
Então, trabalho não me falta, gente. Não me Fala para a falta gente trabalho. sobre, assim, em linhas gerais, assim, uma síntese, né? Um checklist de atribuições que um professor, na função de secretário de Educação do Estado, faz, e também um repertório de atribuições que um professor, à frente de uma instituição, né, de desenvolvimento, de um instituto de desenvolvimento da educação, também faz. Sim, vamos lá. Bom, primeiro, como secretário, né, é uma função de gestão. Mas eu diria que ser um professor, ser licenciado, faz toda a diferença. Alguns, às vezes, dizem assim, não precisa ser professor para ser secretário de educação. Eu diria, eu concordo. Não necessariamente tem que ser professor para ser secretário de educação, para ser ministro da educação. Mas faz uma diferença incrível se esse secretário, se esse gestor tiver as condições de gestão, souber fazer a gestão e também for professor. Porque ele leva com ele o olhar da docência, da formação docente, a compreensão do que é uma escola, se ele foi de escola, se ele é de escola, ou de uma instituição de ensino, se ele, de repente, atua num instituto federal, numa universidade, enfim, onde ele atuar, ele leva esse entendimento que alguém que não é da área de educação não terá. Todas as decisões de um secretário de educação são decisões que precisa passar, no meu entendimento, eu que sou professora, não é? Pensando no estudante, sempre. Eu quis que a minha gestão tivesse um olhar focado no estudante. Eu quis que o estudante fosse privilegiado. Eu quis que as coisas acontecessem para que a escola pudesse responder às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Esse meu querer tem a ver com a minha formação de licenciada, com a minha formação de educadora. É mais fácil quando você tem essa formação, você decidir o que é prioridade. Que prioridade? Prioridade é fazer aquilo, é investir o recurso, por exemplo, naquilo que vai impactar diretamente nas aprendizagens dos estudantes. Então, não foi por acaso que na nossa gestão, somando com o que já tinha sido feito no início do governo com o secretário anterior, o professor Francisco das Chagas, foram convocados mais de 5.000 professores e saiu da pauta dos veículos de comunicação as denúncias e reivindicações de falta de professores nas escolas. Nós tínhamos uma realidade no Estado onde alunos passavam 2, 3 anos sem ver uma aula de matemática, por exemplo. Às vezes de língua portuguesa, de química, física, porque não tinha o professor. Então, alguém que tem o olhar da escola, o olhar da docência, vai sempre decidir que é preciso convocar os professores e segurar os professores na escola. Eu não posso convocar o professor e no outro dia liberar para ele ficar num outro espaço, se a necessidade é a sala de aula. Então, o secretário, ele tem um conjunto de atribuições no seu dia a dia que vai desde a parte burocrática de assinar documentos
e que ele precisa estar cercado de pessoas que ele confie, porque o secretário ele fica muito vulnerável. São muitos papéis, são pilhas de papéis por dia que, com os processos eletrônicos, os papéis não existem mais praticamente assim físico, felizmente, né? O meio ambiente agradece. Mas lá no sistema, a gente tem centenas de processos por dia para assinar. Então, o secretário ele precisa confiar nas pessoas que estão em volta dele. E não é por acaso que, por vezes, se diz cargo de confiança. Ai, foi nomeado coordenador, foi nomeado chefe de gabinete, foi nomeado o secretário adjunto. Eu entendi também quando eu fui secretária. Por que que essas pessoas tinham que ser cargos de confiança, chamados cargos de confiança? Aí eu entendi também uma outra coisa, que precisavam ser, de fato, da escolha do secretário. E não de político A, B e C, que quer proteger alguém que vota nele, que gosta dele, e aí tem que nomear aquele para aquele cargo. O secretário precisa ter pessoas de confiança, porque ele não consegue ler centenas de processos que ele tem que assinar por dia, e ele precisa dos olhos dessas outras pessoas para dizer: ó, secretária, esse aqui é um processo que vai, por exemplo, adquirir 10.000 conjuntos de cadeira com mesinha para as salas de aula das escolas. A aquisição depende dessa licitação aqui, e a gente aqui já encaminhou, o processo está aqui todo instruído, aí o secretário assina. Então, essas pessoas precisam ser de confiança, elas precisam ter olhado, ter checado, ter assim, analisado. E o secretário ainda precisa olhar esse processo e em cima das questões principais dele. Ver como foi que começou, se consta documentos que são essenciais, que são importantes ter ali no processo. O secretário, antes de assinar, também vai ter que olhar isso tudo. Ou ele corre o risco de, mais tarde, ser responsabilizado por decisões que ele tomou, a assinatura que ele colocou lá no processo e não estava arrumadinho como tinha que estar, de forma correta. Então, o secretário assina papéis, toma decisões, atende as pessoas. Olha, eu passava horas atendendo as pessoas. Quando eu estava na secretaria, eu passava da hora que eu chegava, geralmente 8h30, 9h, eu chegava e eu não tinha hora para sair. Às vezes era às 23h. Até 18h, 19h, atendendo as pessoas que agendavam ou que iam lá e que era algo urgente que tinha que atender. Depois desse horário é que eu ia assinar essas coisas todas, despachar com a chefe de gabinete, com secretária adjunta, com coordenadores. Então, alguns dizem assim, às vezes, professora Andresa, é muito glamuroso, o secretário fica ali, naquele gabinete com ar-condicionado, tudo muito, assim, muito bacana, com seu alto salário. Imagine, contar para vocês algo que não me gera nenhum constrangimento. O salário de secretário, ele era 15.000 e alguma coisa. Com todos os descontos, ficava em R$10.000 líquido.
Tá, muito bem. O meu salário como servidora da rede, Professora doutora? como professora, é 9.000 e uns quebrados. Líquido fica pouco menos de 7.000 reais, 6.900 por aí. Como professora doutora, eu tenho uma obrigação de meio turno, de 4 horas, um turno de 4 horas. É a minha responsabilidade. Como secretária, eu só tinha hora para chegar. Eu não tinha hora para sair. Onde é que eu ganho mais? Era quando estava como secretária ou agora? No meu entendimento, é agora. Com certeza, muito mais qualidade de vida. Sem falar, gente, que quando a gente deixa o cargo, aí começam a chegar os processos do Tribunal de Contas. Eu, pelo menos até agora, recebi pouquíssimos, graças a Deus. Espero que não venham surpresas. Mas há secretários que têm montanhas que chegam com multas. O que é isso? Não é que a gente cometeu nenhum delito, nem nada, nenhum escândalo, não é isso, não. São erros administrativos. O que acontece? Um documento que um setor devia ter enviado até o dia 30 de novembro. Enviou dia 5 de dezembro, atrasado. Para quem vem a multa? Para a ex-secretária. Não é para aquela servidora que tinha que ter encaminhado o documento. Então, eu descobri como secretário, como gestor, ele é vulnerável e como ele depende de todas as outras pessoas. Então, eu tive que me defender agora, recente, de uma aplicação de uma multa do Tribunal de Contas do Estado, que, na verdade, 2 multas sobre a mesma coisa. Essas multas juntas, elas chegam a quase 6.000 reais. Então, eu tive que pagar um advogado para fazer essa defesa e corro o risco, se não for acatada, eu vou paguei o advogado e vou pagar as multas de documentos que um servidor de um setor mandou fora do prazo para o Tribunal de Contas. Ou seja, o secretário, ele responde pelos atos de todas as outras pessoas da secretaria. Ele, secretário, responde. Tudo que vier, que cabia aquele servidor, ele mandou fora do prazo, ele fez errado, é o secretário que responde. Então, assim, muitos ex-secretários não desejam mais voltar a ser secretário por essas questões. Nós temos no Brasil, que eu sou vice-presidente, por sinal, um instituto, o Instituto Educadores. Ele reúne os ex-secretários de educação dos estados brasileiros. Então, a presidente é a professora Dorinha, que, por sinal, é deputada federal. Eu sou a vice-presidente desse instituto. E o principal motivo, a motivação da existência desse instituto é exatamente apoiar os secretários nessas defesas da época que eram secretários, porque a professora Andressa, Maxwell, Francisco, Isa, Gilclei, Emily, a gente é convocada a responder por coisas 20, 25 anos depois. Quando eu estava secretária, todo instante chegava uma notificação para secretários que tinham passado pela secretaria há 15 anos, há 10 anos,
há 20 anos, porque os órgãos, eles demoram a analisar os documentos. As prestações de contas, eles levam anos para analisar. Então, imagina, olha a insegurança para o secretário. Quem é que me garante que, quando for analisado um programa da minha época de secretária, os documentos ainda vão existir na secretaria? Quem me garante que as pessoas são de boa fé e elas protegem os documentos e elas guardam? Porque eu não posso trazer. Eu posso até trazer cópias de algumas coisas, mas não dá para pensar em, assim, em ter tudo. A gente tem que confiar nas pessoas. Então, o dia a dia do secretário é esse. Meu tempo, ele era muito consumido porque eu tinha como uma questão de honra visitar as escolas. Então, a minha Isso aí é comentado em todos os cantos do estado, viu, Cláudia? Que você eu ia acho que mesmo. sim, porque eu acho que E sim. Não, foi, nem você devia ser muito modesta. exótico, né? Porque não, isso não é de costume. Os outros É, nem você não tinham modesta. esse chamego querer sentir cheiro de escola. Isso é de quem é da rede, né? Eu nem vou ser modesta quanto a isso, realmente, porque realmente eu acho que nesse, se não fiz em outros pontos, eu acho que nesse eu fiz a diferença, porque fazia parte da minha rotina de trabalho, visitar as escolas. Eu precisava sentir a rotina da escola, o cotidiano, as dificuldades, ver o que estava acontecendo, ter um feedback. E aí eu ia mesmo, eu fui para Venha Ver, o município mais distante de Natal, eu visitei, que foi Venha Ver, que à época, eu vi que agora a governadora esteve lá, inaugurando a escola que a gente começou, e por sinal a reforma, né? E ficou em reforma e ela foi agora inaugurar. Mas quando eu fui, eles disseram que foi inusitado, porque não tinha história, na história, assim, a visita de um secretário de educação, né? E eu fui convidada por um estudante da escola de Venha Ver, né? Que O fofinho. estudante, ele ficou me convidando, ele me convidava, ele tinha um desejo muito grande pelas redes sociais. E aí eu fui a Venha Ver. E fui a escolas de todas as regiões do estado. E, claro que longe de ter a possibilidade de visitar todas as escolas, mas o que eu São podia, quantas ao quase. todo? Você tem esse número aí na cabeça? Na minha época, eram 610. Estão vendo aí, gente, quantas escolas públicas no estado? 610 escolas. E eu, assim, visitei, olha, eu não contei, mas eu visitei acho que mais de 300 escolas, com toda certeza, porque eu fazia, às vezes, roteiros. Eu fazia roteiros num dia, eu ia a muitas escolas de municípios próximos, municípios colados, e as DIRECs, que são as diretorias regionais, que são 16 DIRECs, e era muito, muito, muito revitalizante, né? Porque ali eu vi os problemas, eu disse, olha, eu já sabia qual eram as dificuldades da escola pública do Rio Grande do Norte. Como secretária, eu pude descobrir e constatar mais ainda o tamanho do desafio que nós temos, mas eu descobri também o que era preciso fazer para melhorar a educação do Rio Grande do Norte. Então, assim, eu digo que honrei cada centavo que eu recebi. E tem mais. Eu fui a 2 missões internacionais quando estava secretária. Eu fui a uma missão em Nova York e a uma missão em Toronto, no Canadá. Em ambas, para ver o ensino médio, em ambas, para ver ensino técnico, por sinal. Fui convidada, patrocinada
por quem convidou, a Embaixada dos Estados Unidos, o Instituto Unibanco, e eu não recebi um centavo de diária do Rio Grande do Norte. Eu não tive, as pessoas não acreditavam, a senhora não vai, tem direito de receber a diária, porque há despesas que não estão cobertas. Aí eu dizia, olha, eu estou indo patrocinada com passagens, com hospedagem, com alimentação, assim, do básico, né, com os traslados lá. Eu não tenho por que gerar essa despesa para o Rio Grande do Norte. Eu não posso jogar fora o meu discurso. Então, aí para pesquisar, existe hoje no governo outro grupo político que é saudável, as alternâncias de poder, e que é possível, né, constatar os registros lá, o que tem, o que não tem. Então, assim, é isso, o que eu tenho para contar. Foi maravilhoso, foi mágico essa noite, não é? Estamos aqui, ó, iniciamos quando as suas ali por volta do terceiro, quarto argumento, a audiência subiu para 50, e de 50 não caiu mais, tiveram momentos de 58, 60. Às vezes tem um grupinho assim que está em. O IF é de Natal, mas também tem estudantes da Grande Natal. Às vezes a internet fica um pouco instável, os tadinhos ficam saindo, volta, é uma briga danada, cai e volta, cai e volta. A gente fica acompanhando, vendo, mas eu pude perceber o nível, né, do engajamento da turma, o quanto que efetivamente eles prestigiaram a professora Cláudia, cada segundo de sua presença em nossa sala de aula online hoje, cada contágio de ideias, né, que veio do seu argumento. Muito obrigada. O tempo regulamentar já deu, né? Vai dar, temos 3 minutinhos, então eu vou ser breve para devolver a palavra a você, não é? Para também fazer um pronunciamento final. Eu não sei se há questões, estou tentando olhar aqui. Se eu e uma questão muito massa que não vai dar tempo da gente responder hoje, era Estou vendo Luiz Pereira aqui dizendo o charme dos títulos com o propósito da defesa da educação. Fantástico. Porque eu falei que também fui fazer mestrado e doutorado, né, para quem entrou depois compreender. Eu fui também fazer, porque a minha luta na educação, eu entendi assim, que tem um charme dizer que tem mestrado e doutorado, as pessoas param para te ouvir, algumas, né? Não são todas, felizmente, né? Porque não tem que ter título para ser respeitado, mas infelizmente no nosso país isso ainda é muito considerado. Eu gostei muito dessas perguntas aqui que Gilmar Silva de Souza fez, num bloco só. Ele disse assim, deixar a sala de aula e ser secretária, deu para perceber que os recursos não são suficientes, ou teve clareza que são mal administrados? Que estímulos financeiros profissionais da área da educação têm para dedicar seu tempo a desenvolver projetos? Então, a última pergunta você já respondeu, não é? E eu gostei muito dessas duas provocações iniciais dele. E aí, a questão é gestão, é recurso ou são as duas coisas? As duas coisas. A gente tem recursos, sim, que precisam ser melhor geridos, né? Ter mais pulso firme, direcionar realmente para o que é prioridade, e a gente precisa de mais recursos, principalmente para as questões de valorização dos profissionais da educação, né? Essa parte aí, a gente realmente precisa de mais recursos, porque a nossa rede ela é muito complexa. Eu não tenho mais tempo para abordar sobre esse ponto, mas só para dizer para vocês, o Rio Grande do Norte tem alunos para, no máximo, 400 escolas, tem 600. O recurso da educação ele é estabelecido pelo número de alunos e não pelo número de escolas. Ter muitas escolas implica em ter que ter, por exemplo, professores para todas elas. Aí a gente tem uma turma ali com 15 alunos, nós temos com um quarteirão outra escola, com uma turma com 10, com 12, com 15. Ou seja,
é preciso reorganizar a rede para a gente ter recursos suficientes, porque, de fato, o Brasil avançou muito na questão do aporte do PIB em educação, considerando os países da OCDE, o que eles investem em educação. Mas eu vi e constatei que há recursos para muitos programas, projetos, que é uma questão de priorizar e de fazer uma boa gestão, e há necessidade de mais recursos para a gente conseguir valorizar à altura os profissionais da educação. E é preciso fazer uma gestão melhor da rede, reorganizar a rede e ter realmente o número de unidades de ensino apropriado para o quantitativo de alunos que vem aí caindo em função, inclusive, da taxa de natalidade. Isso. Professora Cláudia, tem ainda aqui uma pergunta de Matheus, não vai dar tempo, e quem vai responder sou eu, tá? Ele pergunta, professora Cláudia, como você avalia a gestão do atual secretário de Educação do Estado, na sua opinião, como ele está saindo diante do cenário da pandemia? A professora Cláudia tem assumido, sim, uma postura de reflexão sobre esse aspecto muito interessante, não é? Desafiadora. A postura como ela traz argumentos muito, muito críticos e sólidos em relação a isso, mas como não vai dar tempo de responder agora, eu vou pedir que ela deixe os endereços das redes sociais dela, para que todos vocês sigam como eu já sigo, e aí, passando por lá, vocês vão ter acesso a esse ponto de vista que ela vem, né, argumentando para a sociedade sobre isso. Então, eu mantenho um blog, que é o claudiasantarosa.com. Se entrar .com ou .com.br, vai levar para o mesmo lugar. Lá tem alguns artigos de opinião, tem entrevistas. Eu vou, inclusive, adicionar a minha última entrevista da semana passada, que eu considero que foi muito boa, porque a edição me preservou, né? Colocou tudo que eu tinha dito. Achei louvável, por sinal. E no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem lá, procura lá, Cláudia STA, que é de Santa, né? Rosa, Cláudia STA Rosa, ou busca Cláudia Santa Rosa, que vai aparecer, eu estou sempre por lá. Alguma observação pode fazer lá nos directs, né? Alguma coisa que eu deixei de responder aqui. Às vezes demora um pouquinho, porque é muita gente, mas na medida do possível eu vou dialogando, né? Acho que a gente tem rede social para isso, algo que eu fiz, inclusive, na época que era secretária. Né? Não deixava de responder, e as pessoas até perguntavam se era mesmo eu ou se eram assessores, no começo, que depois entenderam que a minha formação não me permitiria que ninguém escrevesse por mim, né? Ninguém dissesse algo por mim. Então, sou eu mesma, como sempre fui. Então, é isso, minha gente. Coração partido, dilacerado, porque vou ter que concluir este momento, já é 20h30, tem estudantes que, inclusive, vão ainda para um outro bloco de aula, nos 2 horários finais. Professora Cláudia Santa Rosa, muito obrigada por sua presença em nossa sala de aula. Até período que vem, aqui na licenciatura, antes vai rolar ainda os encontros aí na pós, com leitura de texto. Mas, para a graduação, a gente agradece. Esse período, inclusive, a gente já está quase finalizando. Essa aula já é a aula 06, desculpa. E só vão ter 8 encontros para a gente finalizar essa disciplina, porque o período remoto está um pouco encurtadinho, né? Então, a aula brilhante, a aula 06, foi um presente para a gente, né? Inclusive, foi um momento integrador, que a gente juntou as 2 licenciaturas, botou aqui todo mundo juntinho. Foi uma noite muito rica e profícua. Muito obrigada, prazer imenso, e bom aí restante de curso para vocês. E, professora Andresa, toda a minha admiração e estima. Muito obrigada e boa noite. Beijo, meu amor. Boa noite. Como sempre eu digo, vocês podem sair que eu fecho a sala. Muito obrigada pelos parabéns aí que eu estou vendo. Não, estão encantados. Aqui no meu WhatsApp, gente, que eu já fui postando na Instagram, já está pipoco de olhinho com coraçãozinho. Eita.
Estão perguntando se teve chamada. Tem chamada não, meu povo, porque vocês não podem assistir depois no assíncrono. Aí eu não faço, não. Porque também, se não tiver no relatório dizendo que a professora tratou, aí não leva nota, não. Então, relaxem. O mais importante não é exatamente o que tem a dizer sobre, né? Mais importante do que a... Eu só me recordo nos eventos que a gente faz pelo ID, né? Os seminários, as formações. No começo, alguns sempre estavam ali perguntando: o certificado vai ser entregue que horas? O certificado, quando é? Aí eu dizia, por mim, era até na chegada que era distribuído, porque você tem que entender que a responsabilidade é sua, né? Com a sua formação, Isso. querer o conteúdo. Exatamente. Francisco Anidete